skies, whispers in the wind, ancient secrets in the cold lament. The echo of footsteps that never go away in the strings of time. Darkness, light and darkness dance in the veil. An uncertain fate, a cruel touch. Soars high, truths in the ground. The abyss whispers its song. Ghosts of fire roam the air. The hunt begins, there is no place. Hearts heavy with shadows of yesterday. The burden is eternal, brands consume. Light and darkness dance in the veil. An uncertain fate, a cruel touch. Soars high, truths in the ground. The abyss whispers its song. Após vocês serem emboscados na Floresta Dourada pela Nazira, vocês foram salvos pelo rei élfico, né, Lauferion, que sabia da presença de vocês, mas acreditou que a viagem estava tranquila até a chegada da Dragoa. Dentro das suas possibilidades, ele chegou o mais rápido possível para socorrê-los e deu cabo dela. E então levou vocês até a cidade, né, a Lazar Ferit, para que vocês então pudessem se recompor, descansar, se limpar e fazer as suas petições, porque haviam algumas. Tanto ele tinha alguns assuntos a tratar com vocês, quanto vocês também tinham assuntos a tratar com ele. O assunto prioritário, então, o sequestro do Kirin. A Leliane, então, apresenta, né, diante de Lauferion a situação, e Lauferion diz que está inclinado a ajudar, mas ele não vai começar uma guerra contra o Império, porque isso implicaria na morte de muitos elfos, né? Então, assim, se for ser feito algo, que seja algo que não inicie uma guerra. O Auriel, que é o príncipe, o tio do Beren, né, que estava presente no jantar também, então ele sugere uma comitiva diplomática, né, que eles diplomaticamente, então, sigam para o Império, o grupo acompanhando ele como representante de Lazar Ferit e o grupo como suas testemunhas, para que ele pudesse então pleitear ali uma audiência com o Império, que está passando por um momento complicado porque está sem imperador, né? Então o trono ele está vago, com 4 famílias disputando ali esse trono, entre elas a família do Donovan, né? Que é o candidato que agora, com o Kirin em sua posse, tem grandes chances de conseguir tomar o trono para ele. Durante a conversa, Beren então questiona Lauferion do porquê Lauferion ter ali as suas reservas com relação ao Miro. Ele então se levanta, vai até o Miro e diz que não tem nada contra ele diretamente, mas que a história que foi passada para ele é que ele havia sido morto ainda bebê. E por causa disso, seus pais estavam cativos no subterrâneo de Lazar Ferit. E ele então fala que irá levar o Miro até eles. E foi nesse momento que a gente parou. Miro, Lauferion está diante de você então, e ele te fala isso, e aí ele pergunta para você então, né? Algum problema com isso? Acho que o meu único problema é você ter chegado 40 anos atrasado.
pra salvar sua filha. Chegar 40 anos atrasados para salvar minha filha? Eu. Na hora que ele fala isso, o Beren já olha pro lado, assim, tipo, vamos ver o que ele vai responder, esse filho da puta. E cortou? Peraí. Eu sou. Peraí. Ah, Tá. não, voltou. Peraí, eu Melian. acho que é. Desculpa, cara. Acho que é o Sussu que tá travando, né? Ou aí eu não. Não, tá aqui. Não, tá tranquilo. Tá travando pra você aí? Não, meu Discord tá meio doido. Não, tá. Não, o Discord agora normalizou. Beleza? Foi. Ele olha pra você, se mantém, né, a expressão dele. Melian fez o que ela quis. Eu disse a ela que não iríamos nos envolver neste conflito. Ela escolheu se envolver. É o direito dela fazer isso, assim como arcar com as consequências da sua escolha. Aí você realmente acha que esse conflito não vai chegar até aqui? Você não acabou de matar um dragão fora do seu reino? Quando, e somente quando, for necessário, eu entrarei no conflito. Ô, Jace, qual que é a expressão do meu tio na hora que ele fala da Melian? Ele fica um pouco ressentido. Eu vou olhar pra ele e falar assim, se eu fosse você, eu ia com uma armadura melhor pro encontro com o Imperador. Como eu não sou uma pessoa da realeza, né? Apesar de eu ser. Na hora que ele termina de falar isso comigo, talvez se você tivesse prestado mais atenção, sua filha não teria morrido na beira da estrada como indigente. Eu volto a dizer. Você vê que o Beren tá nitidamente puto na hora que ele fala isso, assim, tipo. Cada um arca com as escolhas de sua vida. Eu fui bem claro quando disse a Melian: não iremos nos envolver neste conflito. Ela escolheu se envolver neste conflito, não eu. Não me entendam mal. Eu compreendo a frustração e raiva que posso sentir emanando de seus espíritos. Mas vocês veem a vida de uma perspectiva muito curta. Eu sou obrigado a assisti-la por um ângulo muito maior, mesmo que eu não queira. Vão ficar frustrados comigo, vão ficar insatisfeitos comigo. Acharão que eu sou cruel, frio, indiferente. Mas no final, as minhas decisões mantiveram meu povo vivo. Menos a minha filha. É o que vocês vão dizer. Pela escolha dela, que eu respeito como minha filha. Salvou muitos, mas quantos outros ela deixou de salvar? Vou fazer efeito dramático, sim. Na hora que ele fala isso, eu olho pra ele e falo: a minha vida também não é devida a você. Afinal de contas, se Meridah não tivesse me salvo, talvez eu não estivesse aqui agora. Sim, isso é verdade. Você é que uma coisa não só fala. Uma vida é uma vida. Não interessa se ela tem 10 mil anos ou 50. Acho que é bom que os elfos sejam imortais. Você tem toda a eternidade pra se arrepender disso. E pode estar certo de que não existe um dia em que eu não lamente pela morte de Melian.
Mas eu tenho que cuidar de centenas de milhares de vidas élficas, não apenas de minha filha. Se eu tivesse liderado uma guerra contra Abaddon, levando todos os meus soldados, talvez, e apenas talvez, eu pudesse ter tido algum efeito sobre essa guerra. Sou imortal, não invencível. Eu vivo com perspectivas. Eu sei do que eu e os meus soldados são capazes. E eu lamento se transpasso essa imagem, mas eu não sou capaz de fazer frente ao exército de Azir. E eu disse isso a Melian naquela época. Estou diante de duas vidas que são geradas e salvas por ela. E várias outras, as quais você não conta porque não são élficas. Sim. Sou o rei dos elfos, não dos homens. E continuarei sendo assim, porque é isto que mantém o meu povo vivo. Acho que só agora o Miro se levanta e olha pro Lauferion. Por incrível que pareça, eu não vou falar isso por desrespeito, mas eu não tenho medo de você. Não tem nada que você possa fazer que já não tenha sido feito contra mim. E você... Por que você teria que ter medo de mim? Eu não estou ameaçando vocês. Eu estou te convidando para reparar um erro que envolve diretamente a sua família e o seu sangue. Vamos fazer o bem que pode ser feito, então. Eu, saio do caminho dele pra ele mostrar onde é que é. Aos outros, peço que permaneçam. Este assunto só diz respeito a Miro e a sua família. E ele te indica o caminho. Ô, Jason, eu quero fazer só uma ação na hora que ele sair, na hora que o Lauferion e ele sair. Antes dele sair, ele fala assim: Auriel, faça sala para os nossos convidados e para o seu sobrinho, por favor. Aí o Auriel gesticula, né, com a cabeça. Pode fazer. Eu vou olhar para o Auriel. Você nunca verbalizou a sua frustração? Você vai aprender de que não adianta. Você sabe que por causa disso provavelmente eu jamais irei morar aqui com vocês, não é? Eu acho que ele sabe. Afinal de contas eu sou filho da minha mãe, né? Exatamente por isso. E o Lauferion, então, caminha com você, Miro, em direção ao calabouço. Tá, então vocês permanecem lá, né? Enquanto o Lauferion acompanha o Miro ao local. A gente pediu a sobremesa. Quando o Lauferion sai, vocês veem que o Auriel ele meio que dá uma relaxada no ombro. Vinho? Hidromel? Eu preciso. Aí ele pega uma taça O Beren olha pra ele. Cerveja não. Você tem? Por incrível que pareça, sim. Cerveja não. Por favor. Sem mim. Eu vou falar com ele. Eu não sei o quanto você sabe de mim, mas eu fui criado por um anão.
Nós sabemos tudo sobre você, Beren, recentemente. É o que o meu pai está muito curioso para descobrir o porquê. Como a sua existência, e parece que admiro também, foi mantida oculta dos olhos dele. Fiolandir havia me dito também que vocês só descobriram sobre minha existência recentemente. Mas eu imagino que, tipo assim, como a gente tá num lugar seguro e tal, né? Eu vou tirar o lâmpada de Meridá. Eu acredito que isso aqui tem alguma coisa a ver com isso. Talvez não. Uma vez que você só conseguiu este amuleto recentemente. Mas a minha conexão com a Meridá, ela já é desde quando eu nasci. Mas qual seria o interesse da deusa da vida em te manter oculto daqueles que queriam te proteger? Você acha que se eu estivesse em Lazare Ferite, eu teria encontrado com Leiliane? Você tem um ponto. A Liliane, inclusive, aproveita a menção do nome dela e fala assim: Sua Graça, com relação à visita diplomática, o que me diz? É possível? Acredita que possam embargar a tentativa de Donovan de sentar no trono? O Auriel, ele tamborila os dedos, ele olha. Nós temos uma boa relação com o Império. As famílias regentes querem a nossa aliança. Apesar do que meu pai diz, sim, nós somos uma força militar considerável. Talvez sozinhos não possamos fazer tanta diferença assim. Mas, como parte de um exército maior, nós podemos fazer uma grande mudança no campo de batalha. Agora, o que nos espera no Império, isso talvez você saiba melhor do que eu. E ainda existe que chegou ao nosso conhecimento. Senhorita, ele aponta para você, Suya. O seu nome, como se pronuncia mesmo? Ela fala pra ele, de Suya. De Suya. Esse não é o meu nome. O nome que eu fui dado quando eu nasci. E você sabe? Eu não sei o meu nome. Eu adotei o nome Suya a pedido da pessoa que me resgatou. Talvez possamos te ajudar com isso. Aí você viu o Beren respondendo, por acaso foi salvo pela minha mãe. Talvez nós possamos te ajudar com isso. Donovan também tem algo, um dedo nessa história. No último momento em que eu não pude ir atrás do Kirin, eu não consegui fazer nada a respeito, ele disse que ele sabia onde estavam os meus pais, ele sabia da minha história. Bem, com relação a seus pais e sua história, talvez nós não tenhamos neste momento nada que possamos fazer diretamente. Mas o Shogun de Quan emitiu um comunicado aos principais reinos, inclusive o nosso, comunicando o desaparecimento e o sequestro de sua herdeira. E eu não sei... Não devem estar falando de mim, eu nunca fui herdeira de nada, eu era prisioneira deles. Bem, você está sendo procurada como herdeira de Shinotaro. O que torna... É interessante de tratar uma herdeira.
Entendam que a reserva de meu pai com relação à cultura mortal, principalmente a humana, é exatamente por essas relações políticas um pouco escusas. Eu não me surpreenderia se você realmente fosse parente dele. E se ele realmente estivesse te mantendo prisioneira por algum interesse político. Não seria a primeira vez que eu veria isso. A pergunta é se você realmente é herdeira dele ou se ele está utilizando isso como uma forma de conseguir mais adesão na sua procura. Isso faria mais sentido pra mim, pelo menos com o que eu sei nesse momento, que não é muito. Eu nunca tinha pensado nisso. Imagina os elfos discutindo a diplomacia de outros países. Né? E tem notícia daquele rei tal? Não, morreu 50 anos atrás. Ih, rapaz. Nossa, eu pensei que ia ter uma água. Agora tá no terceiro já. Pô, morreu. Cara, gostava dele, cara. Poxa, ia mandar presente pra ele hoje. Ou se serve de consolo e Frieren aparece algo parecido, tá? É mais ou menos isso. Enquanto isto, Lauferion caminha à sua frente, Miro, em silêncio. Vocês passam pelos corredores daquele palácio até que chega a uma grande porta dupla. Ele abre essas portas, os guardas abrem essas portas para ele, né? E vocês descem essas escadarias para o que seria o calabouço. O que te surpreende porque é um local estranhamente agradável para um calabouço. É o que eu digo. Bem iluminado, limpo. Você vê as celas, elas parecem quartos. As grades, na verdade, são uma grande lâmina de cristal que separa o prisioneiro da parte externa. E ele desce, você vê ali alguns prisioneiros ali, e ele segue caminhando pro final do corredor. Os guardas, assim que ele passa, eles acenam ali em respeito a ele. E ele sai caminhando. Você segue com ele? Uhum. Beleza. E ele chega até a última cela nesse corredor. Ele acena para você para que você espere. Então você fica umas 2 celas antes, assim, ele segue até o final, para de frente para essa cela e olha para dentro dela. Você não, de onde você tá, você não consegue ver. Ele se vira para a cela e fala: há 80 anos vocês vieram a mim e me confessaram um crime. E por isso vocês estão encerrados aqui. O silêncio do outro lado. Em Lazar Eferit, a mentira, apesar de questionável, ainda não é crime. E ele toca essa lâmina de cristal e você ouve esse som do cristal se trincando e se desfaz ali em uma nuvem brilhante de pó. E ele recua. Você vê essas 2 figuras saindo dessa cela. Um elfo da floresta, de cabelos prateados, um semblante firme,
te lembra estranhamente você mesmo. E, puxando pela mão, logo atrás dele, uma drow. Não entendo, senhor. E ele só olha para o lado, na direção onde você está. Os dois elfos, aliás, são elfos, né? Eles olham na sua direção. E a reação deles é imediata. Os dois saltam na sua direção. O elfo, ele puxa a espada da sua bainha, coloca a mão no seu peito e aponta na direção do Lauferion. Citra, leve ele para longe daqui. Fuja com ele. E o Lauferion permanece. Indrail. Pare. O elfo que continua entre você e o Lauferion fala assim: você não vai levá-lo. Não é meu interesse levá-lo. Pergunte a ele. Não vou fazer nenhum mal. Nem a ele, nem a vocês. A drow, né, que tá, tipo assim, meio que te segurando ali com a mão no seu ombro e gesticulando como se fosse fazer uma espécie de magia, né? Ela olha pra você, passa a mão no seu rosto. E ela, como se ela não acreditasse que você estivesse ali. Então você é minha mãe? Andruil, como você cresceu. Eu vou olhar pro Lauferion, olhar pro meu pai assim. Eu passei 80 anos pensando no que eu ia fazer nesse momento. E eu vou fazer a única coisa que eu não pensei. E eu vou abraçar ela. O que é o seu pai, no caso, ele olha pra vocês ali, ele meio que abaixa a espada, a sua mãe te abraça chorando. Ele meio que encosta a mão ali como te tentasse ali te abraçar também, mas ele não tira os olhos do Lauferion e o Lauferion fala: quando o firmamento se rasgar em ouro e breu e da semente dos contrários brotar o que não deveria ser, a pele trará o verbo oculto, traço dos que vieram antes do nome. E então soarão 3 selos do destino: o portão, a lâmina e o esquecimento. Quando a marca arder sobre a face velada da lua, a coroa negra da sombra será erguida, e as raízes de ouro serão consumidas pelo fogo que não se vê. Mas se a marca velada pela carne, pela dor ou pela escolha adormecer, a canção dos que não são ecoará até o fim dos tempos. É isto, Erandil, que te fez fazer o que você fez? O Erandil, ele fala: eu sei o que você pensa sobre a profecia, Lauferion. Não vou deixar que você toque nosso filho. Eu vou repetir mais uma vez. Não vou tocar em um fio de cabelo dele ou de vocês. Inclusive, a casa onde vocês viviam continua no mesmo lugar. São livres para partir com seu filho. Erandil, quando você chegou aqui com essa drow, que hoje é sua mulher,
mesmo sendo contra nossas tradições. Eu não lhe proibi de permanecer em Lazareferite. Estou errado? Ele olha, continuando olhando pro Lauferion, ele fala pra você, Miro, tocando você. O que ele diz é verdade? Até agora, sim. Como você chegou aqui? Do jeito difícil. Fugindo de Abaddon e enfrentando o que estava no caminho. Aí sim ele para de olhar pro Lauferion. Abaddon. Eu fui escravo por 80 anos. Aí ele se vira de costas pro Lauferion e olha pra você. Por que, meu filho? O que aconteceu? O que fizeram com você? Vou dar uma pequena amostra. Eu tiro a camisa pra mostrar a cicatriz. Você vê os dois desabando. Oh, meu filho. Me perdoe. Nos perdoe. Não era a nossa intenção. Queríamos te salvar de um destino muito cruel. Ele olha pro Lauferion e fala: estamos livres, então? Se não encerraram a vida de outro elfo, não vejo por que mantê-los presos aqui. Acredito que você e seu filho têm muito a conversar. Como eu disse, sua residência continua no mesmo local. E ele fala: você nos acompanharia? Só uma palavrinha rápida com o Lauferion antes. Eu vou chegar perto do Lauferion, assim, numa distância de... assim, eu posso me aproximar? Claro. E eu chego bem perto dele e falo bem baixo, assim: eu e o seu filho, nós somos a prova do que a desobediência é capaz de fazer. Só pra você pensar nisso. Nós estamos vivos porque alguém desobedeceu você. Pensarei sobre isso, Miro. Obrigado por libertar meus pais. Eu não esquecerei disso. Quem libertou eles foi você. E eu vou dar as costas e ir embora. E você segue. Enquanto isso, lá na sala de jantar, né? Bem, não sei quanto tempo, o Auriel fala, né? Não sei quanto tempo irá demorar isso, mas se vocês quiserem... Na verdade, eu acho melhor isso. Quanto tempo vocês pretendem permanecer? Vocês irão aguardar? Essa questão da visita diplomática irá demorar um certo tempinho. Podemos conseguir uma casa para vocês? O que acham? É uma boa ideia, eu acho. Mas não vou nem perguntar se vocês querem permanecer no palácio, porque eu acredito que não vão querer. Na verdade, o meu maior incômodo é permanecer com tudo que está acontecendo lá fora. Beren, você foi criado e educado por mortais. Você irá perceber que as questões élficas têm o seu próprio tempo. E existe previsão sobre este tempo? Acalmem-se, não
será tão demorado assim, mas uma visita, uma comitiva diplomática destas vai demandar aí pelo menos uma semana para ser organizada antes que possamos ter condição de partir. Ela parece que ela tem um super alívio, ela faz. Assim, sabe? Tipo, tô esperando que fosse 3 anos aí. É aquela coisa, né? Eu ainda sou um elfo, né? Mas você vê que o Beren segura na beirada da mesa, assim, com força. Aí ele olha pro tio dele, né? E fala assim, Auriel, ou eu devo te chamar de tio. Eu não sei como me referir a você. Assim como eu não sei como me referir ao meu avô. Esses tratamentos, pai, mãe, avô, são utilizados mais pelos mortais. Tratamos pelos nossos nomes, que são nossas derivações na eternidade. O Beren aperta mais a mesa na hora que ele fala isso. Aí ele... Isso vai ser difícil. Eu acho que não adianta eu explicar nada pra você. Aí o Beren olha pra Leiliane, assim, tipo... com a cara. Ela faz assim. A pessoa que me criou, que eu tinha como meu suposto pai, morreu, sem eu poder fazer nada. Ela foi morta por Donovan. Isso vai soar tão, meu pai, mas eu vou ter que falar. Eu espero profundamente, Beren, que você não esteja empenhando toda a sua força para a vingança. Não, eu não estou empenhando minha força para vingança, mas o que eu quero dizer é... Me assusta a calma de vocês. E a Nimue olha pra ele, tipo assim... A impressão que passa... Não, mas a impressão que passa é que eles não estão nem um pouco preocupados. Eu não estou empenhado para vingança aí. Eu não tenho empenhado pra vingança, mas se eu puder matar o Donovan, eu vou matar. Pode ser. Na verdade, eu não vou matar porque eu fiz um voto que eu não ia matar, né? Mas tá tudo bem. Não estou empenhado para vingança, mas se eu puder matar, vou ficar feliz, vou. Aí eu vou olhar pro... E agora que ele falou com os títulos de parentesco não fazem sentido. Então, meu querido tio... Eu uso esse amuleto porque eu fiz uma promessa à deusa de que eu não ia matar sem necessidade. Eu não ia matar ninguém que estivesse do lado da luz. Então, quanto a isso, você não precisa se preocupar. Eu não estou empenhando nada em vingança. Um ponto que você precisa saber, Beren, e todos vocês, principalmente você e Suya, que ao que parecem estão mais emocionalmente ligados a este homem de uma forma não positiva. Donovan é um representante político do Império, alguém profundamente questionável pelo que já conheço e pelo que vocês estão me relatando, mas ainda assim um conselheiro do Império. Matá-lo pode criar um grande problema diplomático, não só para Lazareferite, mas para vocês. Você vê que de lado a Nimue faz um... assim. A minha grande questão não é nem essa. Pra que nós iríamos matar uma pessoa que potencialmente pode nos ajudar a lutar contra Azir? Agora, se vocês não pensaram ainda na possibilidade de Azir voltar, assim como o filho dele e todos os outros demônios voltaram, bem, eu acho que é bom vocês começarem a pensar. Então a grande questão aqui é essa. Já estava pensando nisso. Tem uma solução, a gente faz a Suya matar ele e aí o problema vai pra Quan. Na verdade, só tem uma pessoa do nosso grupo que pode matar ele, de fato, né? Que não vai fazer isso, provavelmente. Não sei. Ou vai, né? A gente não sabe. Mexeu com o filho, a coisa fica meio complicada, assim. Pois é.
Mas se ela matar, o problema é dela. Ela Só do tem uma Império. pessoa assim. Lidiane. Mas enfim, eu virei pra ele e falei, então. O Auriel fala assim: eu Faz nem acredito sentido. que vocês confundem a forma como nós, elfos, e quando eu digo isso, eu entendo a realidade na qual você e o Miro foram criados, com passividade. Azir age em eras. O plano dele está sendo arquitetado há mais de 7.000 anos. Nós agimos conforme essa. E você vê que ele começa a ficar incomodado. Nossa, eu estou falando que ele é meu pai. Bem, de qualquer forma, não estamos parados, Beren. Existe do caos. Existe uma grande aliança sendo formada entre nós, os elfos da floresta, os anões rochosos e os anões das colinas. Algo impensado até uns 2.000 anos atrás. Mas sim, o ressurgimento do filho de Azir nos obrigou a repensar algumas coisas. Sei o que parece, mas está longe da realidade. Mas invadir Abaddon talvez seja exatamente o que eles queiram. Vide que essa guerra dura mais de 200 anos. Meu pai tem uma visão um pouco diferente com relação ao exército. E talvez uma solução um pouco mais permanente, agora com a presença da antiga. E ele olha na direção da Nilway. O Beren faz só um O que você comentário. quer dizer com isso? Ao que parece, você pode ser a chave para purificar aquele reino. Está bem informado? Eu não. Meu pai. Talvez te incomode tanto falar como seu pai, porque provavelmente você se parece mais com minha mãe do que você acha. Na Vou verdade, devolver conhecimento, sim! E aí eu falo assim, foi um elogio. na verdade, Beren, que meu pai não me escute, mas eu tinha uma profunda esperança de que você talvez pudesse permanecer aqui. Você se parece muito mais com ela do que eu. Tem muito mais a energia e a presença dela do que eu. Eu não sou um militar. Sou um bardo. Eu não quero os campos de batalha. Não quero liderar nada. Mas também não vou me furtar da minha responsabilidade. Mas como seria bom se você assumisse esse posto? Vou virar pra ele. Eu vou fazer uma ceninha, tá, gente? Eu não vou falar nada de recitar magia nem nada, não. Eu vou fazer uma ceninha, tá? Eu vou pegar uma faca na mesa e vou dar um corte no meu braço, assim, ó. Eu nasci e vou curar com um dom. E eu acho que eu nasci com esse dom por um motivo. Que seria? Eu curei, tipo assim, eu fiz e curei, sem falar nada, assim. Talvez seja assim que eu tenha sobrevivido ao ataque dos bandidos no templo, a todos esses anos morando sozinho. Ninguém precisou me ensinar magia de cura. Eu já nasci com isso. Você já pensou, Beren, que talvez seu destino seja mudar a visão do meu pai com relação aos mortais? Uma vez que você foi criado entre eles? Não. Isso nem passou pela minha cabeça, na verdade. Pense, quem sabe? Talvez
você seja a mudança que os elfos dourados precisam. Nisso entra no recinto o Miro com 2 elfos. Aliás, um elfo da floresta e uma drow. O Auriel olha, surpreso. O Lauferion chega logo atrás. Estes são Andruil e Serit, os pais de Miro. E, como eu disse a eles e a vocês como testemunha, eles são livres para partir. E o Lauferion fala assim: tenho outros afazeres. Gostaria que nos reuníssemos novamente no jantar. Antes do Lauferion sair, gente, eu vou até ele. Vou chegar nele mesmo, assim. Bem humano, sabe? Encostar nele. Uhum. Assim. Um segundo, por favor. Você encosta nele? Aham. Eu encosto Onde? nele. No braço, eu pego no braço dele, seguro o braço dele, assim. Ele olha. Vovô. Olha, tipo. Posso pedir um favor? Ele não olha com desprezo, ele só olha assim Você surpreso. pega assim, né? Assim, Posso te pedir um favor? Diga. Retire a marca de escravo do Miro. Eu ia pedir isso. Ele se vira na direção do Miro. Então é isso. E ele vai com o polegar e o indicador e ele segura na direção aqui do seu peito. Ele pega e você sente esse formigamento como se fosse pele sendo descascada, sabe? Ele puxa essa runa que fica crepitando na mão dele e ele esfarela elas. Aquele que te escravizou agora não sabe mais onde você está. Pelo menos não daqui pra frente. Há algo com que eu deva me preocupar? Que eu saiba, não. Eles ainda podem achar a gente pelo amuleto que está comigo, mas só. Talvez a detecção seja mais difícil. Em todos os sentidos agora, Miro. Você é livre para fazer aquilo que o seu destino te indicar. Eu já era, graças a sua filha. Mas eu Não sabia. esqueça das palavras da profecia. De um jeito ou de outro, ela irá atrás de você. Já veio. Não, ainda não. E aí ele se retira. Olha pra ele assim, profecia. É um pouco longa. Depois eu te falo. Eu não lembro. Aí os meus pais sabem, né? O seu pai, ele fala assim: esses são seus companheiros? Posso até dizer que são minha família agora. Sem ofensas. A sua mãe, a Serif, né? Ela vai até o Beren, que é o que tá mais próximo, e segura suas mãos. Obrigado por cuidarem dele. Na verdade, foi ele que cuidou de mim. Quem cuidou dele foi minha mãe. Então, de certa forma, seu sangue manteve o meu sangue vivo.
Ô, Jason, assim, eles provavelmente conhecem minha mãe, né? Sim. Bem, nós temos uma casa. Caso queiram nos acompanhar. E o seu pai, ele olha na direção do Auriel, o Auriel ele assente. Auriel havia nos oferecido, mas podemos ficar lá se não for problema. Não, é Olha comigo. Miro? Vai botar a camisa assim, eu tinha esquecido. Bem, então vamos. Vocês veem que os dois ainda ficam muito assim desconfortáveis ali, eles ainda estão um pouco ariscos e preocupados. Eles falam: vamos então? Vamos. O Miro não E tá aí? meio pisando em ovos assim. Os pais do Miro, né, no caso, vão guiando vocês ali, né, para fora do palácio. E a cidade, como eu falei, tem este formato circular, né? E abaixo de um carvalho tem uma casa que ela é parte dela cravada nesse carvalho, com uma escada em espiral. E ele fala assim: foi aqui que você nasceu. Vamos? E aí eles sobem, né? Abrem ali a casa tá arrumada, toda, né, preparada. Vocês veem que o Laufério manteve a casa ali, ordenou que a casa fosse, né, mantivesse ali. E aí eles chamam vocês para entrar. Entrem, por favor. São amigos de nosso filho, então são nossos amigos também. E é assim que vocês entram, o seu pai, ele fecha ali a porta, né? E sua mãe, ela faz algumas runas, meio que formando uma redoma ao redor de vocês. Precisamos fugir. Fugir? Lauférion não vai abdicar. Não vai abdicar, não vai deixar isso assim. Deixar o que assim? Os seus amigos não sabem. Existe uma profecia sobre o nome de Miro, sobre a vida de Miro. Quando o firmamento se rasgar em ouro e breu e da semente dos contrários brotar o que não deveria ser, a pele trará o verbo oculto, traço dos que vieram antes do nome. Então soarão 3 selos do destino: o portão, a lâmina e o esquecimento. Quando a marca arder sobre a face velada da lua, a coroa negra da sombra será erguida e as raízes de ouro serão consumidas pelo fogo que não se vê. Mas se a marca for velada pela carne, pela dor ou pela escolha, a noite adormecerá e a canção dos que não são ecoarão até o fim dos tempos. Essa era a profecia que os Drow queriam te levar pra cidade deles, Miro? Acho que eles falaram uma versão resumida, mas eu acho que é essa. Sim, os Drow seguem. Aí a sua mãe fala: os Drow seguem uma versão, como eu posso dizer, adaptada da profecia. Foi por isso que eu abandonei a minha raça. Mandei a profecia lá no grupo, tá? Tá. As raízes douradas serão consumidas pelo fogo. Eu acredito que fique claro para vocês o que isso significa para Laufério. Na verdade, eu pensei. Aí, o pai, né, do Miro vira para você: Beren, perdoe-me,
São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que eu sei que é o seu avô, mas eu também sei que você não compartilha totalmente das ideias dele. Não, ele é apenas o pai da minha mãe. Ah, por mim, garoto. É a primeira vez que eu vejo. Isso vai pesar com o tempo. E é algo que você vai ter de sobra. Você está falando isso agora. Você não sabe que é carregar o sangue da sua família. Provavelmente eu não sei. Mas você disse que pensou algo diferente. Falou uma coisa de sementes. Semente dos contrários. Talvez isso tenha a ver com a libertação de Abaddon. Muito mais do que com a ressurreição do Deus da Noite. A ressurreição. Aí a Serif, né, que é a mãe do Beiro, fala assim: a ressurreição de Akron não é o que essa profecia diz. A profecia não fala sobre a ressurreição do Deus da Noite, mas do surgimento de uma outra divindade. Uma divindade exclusiva dos Drows. É isso que você carrega, Miro. Quem seria essa divindade? Não sei. E eu pedi aos deuses para que nunca soubesse. Quando te entregamos para aquela caravana, pedimos para que te levasse para a Lemuriana, para o mais longe possível dos olhos e da influência de Lauferion. Eu não sei o que aconteceu no caminho dessa caravana. Isso não faz sentido. O que não faz sentido? Toda essa questão desse cuidado com a profecia. Uma profecia que pode enganar os deuses? Na verdade, ela não vai enganar os deuses. Ela fala sobre o nascimento de um outro deus. Mas nós estivemos na presença de Galateia. Tanto eu quanto o Miro. Nós conversamos com ela. Mesmo que nós fôssemos fugir, iríamos para onde? Nós podemos ir para o reino dos Drow, não podemos ficar aqui. Para onde iríamos? Para Quan, para Condária, para Itir. Nossa prioridade agora é resgatar Kirin. Aí os dois se colocam ali entre vocês e o Miro, e a nossa prioridade é proteger o nosso filho. E a minha prioridade é salvar o mundo. Eu não vou ficar aqui. Você não tem como fazer frente a Lauferion, meu filho. Eu vi uma elfa fazer frente a um continente. Em algum momento, ele vai querer resolver isso. Em algum momento eu vou ter que interferir com meu avô. Assim, então é bom saber que pelo menos os elfos não têm pressa de fazer as coisas. Pelo menos nesse quesito. E vocês, quem é Kirin? Do que vocês estão falando? Nesse momento não importa. Mas Para nós importa é a vida de nosso filho, e não vamos abandoná-lo novamente. Nós estamos falando da vida do mundo. Da volta de Azir. Os dois olham pra você, Miro, e falam assim: o que você pretende fazer? Eu não sei o que vai acontecer comigo nessa viagem, mas eu pretendo deixar pra trás um mundo onde pais não precisem esconder seus filhos. Para onde vocês pretendem ir?
Bom, nós estávamos indo. Depois daqui, o objetivo era Sotombadir e ir realmente pra Quan ou Arcontes. Eu não lembro qual que era a ordem que tinha definido. A Liliane fala assim: nós, na verdade, temos algo um pouco mais urgente. Não, sim, antes do Kirin ser sequestrado, a ordem era essa, mas. Agora nós iremos ao Império antes. A Ciri fala, olha pro seu pai e fala assim: o Império é um local onde Alferion não tem forças. Ele estaria seguro lá. Mas assim, nós não somos procurados no Império, gente. Como é que a gente vai entrar no Império? A gente vai entrar no Império com meu tio, Como diplomata. como diplomatas. Na escala de 0 a 10, quantos você acha que isso vai dar certo? Assim? Eu, É. assim como tudo que aconteceu desde que a gente saiu de Porto, numa escala de 0 a 10 eu não tenho a mínima ideia. Eu sou Mas a gente otimista. chegou até aqui, não chegou? Miro, eu acho que talvez quando os outros souberem sobre a possibilidade de purificação, isso possa torná-los propícios a nos ajudar. Acho que é de interesse de todos. Eu não sei, eu prefiro sempre contar com o pior cenário. Ah, o pior cenário é a gente morrer. Se eles não concordarem, nós vamos apenas nós. O melhor é isso, né? Tipo, a gente já começou a tratar essas coisas com ironia, né? Bem, Acho que nós deveríamos fazer um plano. Porque nós vamos entrar. A Liliane fala: olha, se vamos realmente fazer isso, e nós vamos, Donovan, como eu disse, representa uma família. Existem outras 3 que não querem que ele se sente no trono. Podemos trabalhar com elas então? É uma possibilidade. Eu ainda acho que nós precisamos de um plano para entrar e um plano diferente para sair do Império. sim. Eu acho que eu conheço um membro da família real. Ou pelo menos da ordem deles. Quem? A Liliane pergunta. Um mago. Um Ele ilusionista. ensinou bastante coisa. Na verdade, ele era um dos meus clientes quando eu morava na floresta. Agora eu não moro em lugar nenhum mais, né? Então não tem mais clientes. Eu tô reagindo assim porque eu conheço o NPC, tá, gente? E você tem o contato com ele? Eu posso conseguir. Tem muito tempo que eu não vejo. Isso seria de grande valia. Como você pode contatá-lo? Provavelmente magicamente. Posso tentar. Bem, então, eu acho que não precisamos esperar. Passa. Eu vou precisar de tempo. Eu preciso me concentrar e eu preciso fazer um ritual pra isso. A Serif fala: vocês estão... Acredito que vocês não estejam com fome, mas se quiserem descansar, acredito que os quartos ainda estejam... para você... Dríade, a nossa casa Não se preocupe tem... comigo. A nossa casa tem um contato direto com a árvore, caso você queira ter um ambiente mais natural. A Liliane fala assim: então, Miro, Beren, vamos aguardar que você faça esse contato, então. Eu vou chegar perto E da aí? mãe do Miro. Da mãe do Miro, Uhum. como é que é o nome dela? Serif. Vou segurar a mãozinha dela. Da Serif. Eu sei que você está preocupado com seu filho.
Eu passei a minha vida até aqui dentre os mortais. Eu sei o que significa isso. Não se preocupe, porque eu não sou meu avô. Nós vamos cuidar dele, assim como ele cuida de nós. Eu acredito em você. Mas o que nós imaginávamos para o... Você vê que ela vai falar o nome verdadeiro dele, mas para o Miro era uma vida totalmente diferente dessa. Neste momento imaginávamos que ele estivesse em algum mar do norte pescando, longe disso tudo. Eu tenho certeza disso. Mas pense no seguinte: minha mãe lutou para tentar libertar quem ela pôde em Abaddon. E eu tenho certeza que o futuro que ela planejou para qualquer filho que ela tivesse, ou qualquer pessoa que ela libertou, fosse exatamente o mesmo. A luta não acabou. A única coisa que eu consegui pescar foi o Dante. Naquela vez do barco. Então não deixa de ser, né? É. Eu vou preparar um ambiente tranquilo para que você possa fazer sua concentração, Sr. Beren. Agora E eu aí, fiquei Beren, curioso, eu vi diga. qual Gente, eu vou escrever o NPC pra você, tá? Por isso que eu tô enrolando pra fazer o negócio aqui. Não, tranquilo. Aproveitando que a sessão tá acabando, porque eu já tinha pensado em fazer esse NPC antes, Aham. como alguém de Lazareferite. Só que aí você falou, e o personagem meio elfo, dá pra colocar ele lá na família real lá. Uhum. Túlio, como é que você falar? Fala pra ela, mas você hesitou em falar meu nome? Qual é o meu nome verdadeiro? Quando você nasceu, te batizamos de Androel, que significa coragem entre os elfos. Acho que Andrew é o nome do Mas meu pai. acho que Qual é o nome do meu pai? sim. Ah, Não. Seu pai é Auruel. Auro. Mas Miro também é um ótimo nome. Eu acho que reflete muito mais o que você viveu e o que você é. Esteja livre para usar o nome que você quiser, meu filho. Você está se preparando para concentrar, Beren. E você ouve uma voz feminina falando a você. Beren. É a voz da deusa? Não. Você não sabe. Não é a voz de Meridá, não. Não é a voz de É uma Meridá, outra não, voz. né? Não é a voz de Meridá, não. Ah. Beren. Você que busca a justiça e a segurança dos seus. Posso te oferecer passagem segura e as condições necessárias para que a criança seja salva. Quem é você? A voz parece ser ruiva. Sou aquela que ouve os seus pedidos e os seus desejos mais ocultos. É, parece. Eu sou Veracta, deusa da vingança. E a gente encerra aqui. Parece ruiva a voz.